Olá, sou Milena Pimentel, sejam muito bem-vindos ao meu canal e a mais umas reflexões, continuando com a história de Portugal e com os reis da primeira dinastia, hoje sobre Dom Pedro I de Portugal. Dom Pedro I, cognominado o Justiceiro, o Cruel, filho de Dom Afonso IV e de Dona Beatriz de Molina e Castela. Dom Pedro nasce em Coimbra, no dia 18 de abril de 1320, ou 8 de abril de 1320. Também já vi essas duas datas que são um bocadinho díspares. E, portanto, nasce em Coimbra, no Paço da Alcáçova, e casou com Dona Branca, em 1325, mais ou menos. Casamento esse que não foi consumado por debilidade da noiva, física e mental. Depois casa por procuração com Dona Constança Manuel, que era filha de um fidalgo, do fidalgo João Manuel, que era castelhano, e casou em 1336 por procuração, só que Dona Constança Manuel só mais tarde, em 1340, depois da Batalha do Salado e de apaziguados os ânimos e os conflitos com Afonso XI de Castela, é que ela veio para Portugal. Depois, mais tarde, por morte de Dona Constança Manuel, ele então casa, ela morreu, Dona Constança Manuel faleceu em 1348 e ele consta que casou com Dona Inês de Castro. É também facto que em 1351 ele pediu uma bula, ele tentou o casamento com Dona Inês de Castro. Mas não conseguiu essa autorização, que era uma bula de dispensa de parentesco. Ele tentou em 1351, mas provavelmente a situação agudizou-se de tal forma relativamente a Inês de Castro e à influência dos Castro, a influência castelhana, e a influência também da nobreza portuguesa neste conflito de nobrezas, que provavelmente decidiram manter, viviam maritalmente, sim, mas apenas isso. E não, muito embora ele tenha depois, quando faz a declaração de Cantanhede, que mais tarde irei falar dela, ele realmente fala nesse casamento que será realizado, secreto, mas do qual não existe documentação. Ora bem, enquanto infante, ele era. Fernão Lopes dá-nos algumas características do seu temperamento, das suas características, que nos faz pensar que de facto era uma pessoa alegre, bem disposta, gostava de fartura, de abastança, gostava de ir caçar, era popular, era amado pelo povo também. O facto também dessa situação toda e esta tragédia que ele viveu e deste seu amor trágico por Dona Inês de Castro, na verdade, também fez dele uma lenda viva, não é?
uma verdadeira lenda viva. Hum, Uma das medidas que ele tomou enquanto infante e que houve a Guerra Civil, depois do assassinato de Dom Inês de Castro, houve a Guerra Civil, no tempo de Dom Afonso IV, houve a Guerra Civil, chegou a ir até com armas até ao Porto e foi a intervenção de Dona Beatriz, da Rainha Mãe, que travou este confronto com o pai. Mas dizia eu que foram feitas algumas exigências por parte do infante, no sentido de alguma dele entrar para a governação, ainda no tempo do pai. E o beneplácito régio é uma coisa do seu tempo, ainda enquanto infante. E o que era o beneplácito régio? Era não mais do que ele, monarca, o pai era o monarca na altura, mas ele implementou esta lei no sentido de as cartas pontifícias, quando chegavam a Portugal, não eram publicitadas sem que o monarca as visse, ou seja, sem autorização do monarca. Ele depois, quando assumiu o trono, em 1357, por morte de Dom Afonso IV, realmente prosseguiu com o beneplácito régio, não abdicou dessa lei, que não foi bem vista por parte do clero, não é? Porque estavam habituados as cartas pontifícias não terem de passar pelo crivo do monarca. E do Pedro I, quando assume o trono, de facto, não mantém essa medida. Também deu alguma continuidade a medidas que já eram do tempo de reinados anteriores. Não nos podemos esquecer que, no meio disso tudo, há a peste negra em 1348 e que a peste negra não terminou em 1348. Estendeu-se por vários anos, até 1353, mais ou menos, e portanto, houve períodos mais difíceis. Houve períodos mais difíceis. Claro que nessa altura que ele assume o reinado, já estaria um pouco debelada, porque o período em que isto ocorreu, reza a história, não é? Que foi entre 1348 e 1353, mas claro que são crises que levam tempo a passar. De qualquer forma, diz-se que no reinado de Dom Pedro I de Portugal foi um reinado de paz. E esse reinado de paz pôde levar para já a peste negra já tinha terminado, não é? Muito embora com sustos aqui e ali, não é? Mas o pico dessa crise já teria passado. E diz até que o tesouro tinha crescido e que também houve um período, foram 10 anos, e foi o reinado de Dom Pedro, foi um reinado que durou 10 anos, foi um reinado muito curto, na verdade, ele falece muito novo. Foi um reinado curto, mas que foi um período de paz que se viveu em Portugal
e que talvez, portanto, essa condição de paz tenha proporcionado a uma boa administração, aliada a uma boa administração, tenha proporcionado que o tesouro tenha crescido, não é? Ou que as finanças tenham crescido durante esse período. Também não mandou fazer inquirições. Foi um rei que não mandou fazer inquirições já no Breza. Não, inquirições gerais. As inquirições gerais que nós estávamos... que vinham do tempo de Afonso II, de Afonso III, de Afonso IV. Dom Pedro não mexeu com a nobreza e até, em alguns casos, fez doações, ou seja, não entrou em litígio com a nobreza. No entanto, isso não significa que ele não usasse de justiça igual para todos, e daí ser denominado justiceiro, não usasse de justiça para nobres e plebeus. Na verdade, que não usasse de justiça lá porque tinha uma proximidade com alguém, com algum nobre, com outra pessoa qualquer, ele não hesitava em usar de justiça, e aqui há quem discorde e que ache que ele, em alguns casos, abriu exceções, mas, na verdade, por exemplo, Fernão Lopes, aqui na crónica de Fernão Lopes, ele refere um caso em que ele mandou degolar dois criados seus. Isso demonstra bem que não havia... Ele tentava ser justo e mandou degolar estes criados seus porque eles tinham roubado e matado um judeu. Ora bem, isso prova que ele não... Portanto, queria ser justo, na verdade. Lá por serem por serem criados dele, não quer dizer que tivessem o direito de matar, de roubar e matar pessoas. Ora bem, ainda sobre... claro que o clero já não pode dizer, quando eu digo que ele fez doações a alguma nobreza, o mesmo já não se poderá dizer quanto ao clero. Sentenças que foram proferidas por ele relativamente ao clero, e até consta que nas cortes de Elvas o clero terá feito grandes reclamações, grandes queixas pela forma como era tratada, como era tratado o clero. Terão feito queixas nas cortes de Elvas em 1361 sobre as queixas no sentido da forma como eram tratados por parte dos oficiais régios. Na área da justiça, foi uma área que ele se ocupou ainda enquanto infante, e na área da justiça mereceu a especial atenção, melhorou os tribunais e a celeridade da justiça. O desembargo régio, que era uma espécie de, podemos considerar, o Ministério da Administração Interna de hoje em dia, também lhe mereceu especial atenção, a celeridade com que os assuntos eram tratados da sua chancelaria.
e que desse tempo tinha o nome de Desembarque Régio. Cunhou também moeda de ouro e prata. Foi uma das coisas que também é do seu tempo. Teve boas relações, como eu já disse, com a nobreza, excetuando os executores de Dom Inês de Castro, porque Dom Pedro, na verdade, prometeu a Dom Afonso uma das linhas do contrato entre Dom Afonso IV e o filho, Dom Pedro I, uma das alíneas de apaziguamento após a guerra civil que ocorreu e que foi por intervenção da rainha mãe que acabaram por não se defrontar. Portanto, ele tinha jurado o perdão dos executores de Inês de Castro. E na verdade, ele não perdoa. E não perdoa. E assim que assume o reinado, faz um contrato com Castela, no sentido da extradição, no sentido de uma troca de exilados, digamos. Havia uns refugiados em Portugal e ele faz essa troca de exilados e Pedro I, também de Castela, que era seu sobrinho, concede-lhe essa extradição. De Pedro Coelho, um nobre, e que tinha sido executor, um dos executores do assassinato de Inês de Castro, e juntamente com Álvaro Gonçalves, era Meirinho Mor. E conseguiu essa extradição em 1360 e foi, portanto, é um episódio, a execução desses dois, embora tenham sido três, o terceiro elemento envolvido nesta história é Diogo Lopes Pacheco, mas Diogo Lopes Pacheco tinha-se refugiado em Aragão. E tinham sido confiscados os bens, Dom Pedro mandou confiscar os bens a Diogo Lopes Pacheco, mas, na verdade, a execução dessas duas pessoas, de Pedro Coelho e Álvaro Gonçalves, é de uma crueldade enorme, imensa. Dom Pedro, enquanto se banqueteava, enquanto assistia a tudo isso, porque foi na sua presença, e isso também, de certa forma, é revelador da enorme dor que ele viveu e do enorme sofrimento em que ele viveu com a perda da mulher que amava, com a perda
da mãe dos teus filhos, não é? Porque eles tiveram filhos, 4 filhos, e o enorme sofrimento que deve ter sido, mas na verdade foi uma crueldade enorme, comparável talvez à forma cruel como o tinham tratado, do sofrimento que lhe infligiram durante anos e anos, porque após a morte de Dona Inês de Castro, Dom Pedro não volta a casar. E então, a Pero Coelho, o coração foi-lhe tirado pelo peito e a Álvaro Gonçalves pelas costas. E isso é de uma crueldade de todos os níveis enorme, sem qualificação. Relativamente a Diogo Lopes Pacheco, houve de facto o rei perdoou. O rei perdoou a Diogo Lopes Pacheco, que era o terceiro envolvido nesse assassinato. Não sabemos se terá sido o executor, um dos executores. Sabemos que Pero Gonçalves, Pero Coelho e Álvaro Gonçalves foram 2 dos executores, sim. Quanto a Diogo Lopes Pacheco, não sabemos se ele terá executado ou não. Fernão Lopes, o cronista Fernão Lopes, aqui neste episódio refere que Diogo Lopes Pacheco até tinha avisado o infante, nessa altura ainda infante, de que algo de muito grave seria uma espécie de aviso de amigo. O que nos faz pensar que talvez, e o próprio cronista diz que os outros sim, os outros executaram-na, mas Diogo Lopes Pacheco não. E que isso em parte terá levado o rei Dom Pedro I a perdoar e a restituir-lhe os bens que tinham sido confiscados. E também poderá ter sido pelo facto de... Porque Diogo Lopes Pacheco era filho de Lopo Fernandes Pacheco. E Lopo Fernandes Pacheco tinha sido a pessoa que teve à guarda o infante, a educação do infante Dom Pedro. E pode ter sido também esse fator importante em termos de... Não sabemos se ele ainda seria vivo, não é? Lopo Fernandes Pacheco foi aio de... a pessoa encarregada da educação, quer do infante Dom Pedro, quer da infanta Dona Leonor, e portanto pode ter sido também aí essa proximidade e essa memória de alguém que o tinha educado, e sendo Diogo Lopes Pacheco filho dessa pessoa, que o tenha, enfim, feito perdoar no fim da vida a Diogo Lopes Pacheco e a restituir-lhe os teus bens. Em 1360,
eh, isto é uma tragédia que, de facto, e eu volto aqui a referir um pouco em que moldes é que isto se passou em 1355, era Dom Pedro ainda infante. Esta tragédia teve o conluio, o confronto de duas grandes potências, duas grandes famílias da nobreza castelhana, castelhana não, galega, os Castros, e portuguesa, porque em parte temiam que o infante Dom Fernando, que era o sucessor legítimo de Dom Pedro, do casamento deste com Dona Constança Manuel, pudesse ser, de certa forma, preterido em prol de uma legitimação que ele pudesse fazer dos filhos de Dona Inês de Castro. E até achavam que os Castro podiam organizar a morte do infante Dom Fernando. Achavam que o menor pudesse estar em perigo. E estas foram as forças que levaram a estas duas famílias decidirem, de certa forma, influenciarem o rei Dom Afonso IV por pôr, enfim, à vida de Dona Inês de Castro. Dona Inês de Castro, que seria rainha a título póstumo, com toda a solenidade que Dom Pedro conseguiu que ela tivesse. Foi a única rainha de Portugal a título póstumo. Ele, na declaração de Cantanhede, que eu referia há bocado, ele faz não só a declaração de que eu casei com ela em segredo e cada legitimação dos filhos que tive com ela. É essa declaração de Cantanhede que ele faz. É em 1360. Mandou chamar um tabelião perante testemunhas várias. Aliás, Fernão Lopes escreve sobre isso, diz que João Afonso, Conde de Barcelos, Timor Dom Moro, Vasco Martins, de Sousa, ser chanceler, portanto chamou um tabelião e disse que tinha recebido por esposa Dona Inês de Castro e por isso queria a legitimação, muito embora não houvesse documentos do casamento, mas queria a legitimação dos filhos que tinha tido com ela. Como eu dizia, Inês de Castro foi morta em Coimbra, depois foi trasladada com toda a solenidade para Alcobaça, para o mosteiro de Alcobaça, onde ele mandou edificar 2 túmulos, um para si e outro para ela. E o cronista Fernão Lopes descreve com pormenor a trasladação de Dona Inês de Castro, uma espécie de procissão que foi feita com círios, etc.
e no qual, na qual ele mandou que houvesse, inclusive, a cerimónia do beijamão da rainha, já cadáver. É de facto impressionante esta parte da forma como ele quis que ela fosse tratada, ainda que postumamente, mas tratada como uma verdadeira rainha. E isso é demonstrativo de um amor como, digamos, jamais se encontrou na história de Portugal. Este amor trágico de Pedro e de Inês de Castro. Ora bem, Dom Pedro termina o seu reinado, termina com o perdão de Diogo Lopes Pacheco, como eu já disse, termina também com. Tem um reinado muito jovem, muito jovem não, muito curto, e morre muito jovem. Era isso que eu queria dizer. Morre muito jovem, morre aos 46 anos de idade. Morre em Estremoz e depois então é levado para o túmulo que tinha mandado construir. Túmulo esse que já mudou de posição algumas vezes. Por questões que desconhecemos. Mas que de facto é um reinado onde houve, e é nesse ponto que nós temos de pensar, que foi um reinado pacífico. A única luta que ele trava é uma luta interna com ele próprio, e com a sua dor e com o seu sofrimento, e de vingança também, mas um reinado no qual houve paz, houve alguma houve paz em tempos de guerras com outros reinos, não as houve, na verdade, e que deixou linhas mestras que viriam a ser necessárias para a continuação do reino e da boa administração do reino de Portugal. Porque não podemos esquecer que isso são questões que são da maior importância. Faleceu, como já disse, em 1367, quando Pedro I falece, em Estremoz, aos 46 anos de idade. Ficamos com esta reflexão dos vários poderes concorrentes aqui, da nobreza, deste trágico incidente que ele, na verdade, não consegue perdoar aos executores da mulher que ele amou e que quis, até o final, que a tratassem com o respeito que ela merecia como mãe e rainha póstuma de Portugal. Embora não haja documentos, haja apenas o testemunho de algumas pessoas muito próximas, aios, enfim, sobre esse casamento secreto. Ficamos com esta reflexão. Ficamos também
com este acontecimento é trágico, não é? Eu imagino o que é que tinha. Eu imagino o que tenham sido esses 10 anos, mas nos quais ele tentou fazer justiça, alguma justiça, não é? Tentou também implementar medidas novas e ficamos com esta imagem boa de um reino que viveu. Aliás, consta que nenhum reinado se tinha vivido como no reinado de Dom Pedro. Uma paz um tempo de paz tão prolongado e que às pessoas isto foi, sabia bem, esse tempo de paz, de não haver guerras peninsulares com reinos vizinhos. Esse tempo de paz foi. Ele é muito bem lembrado precisamente por esse tempo de paz, por essa também por uma certa, ou seja, uma certa abundância em que as pessoas, o povo, se achou. Porque Dom Pedro I não era uma pessoa que gostava da abundância. E parece que o povo também terá beneficiado, se pode assim dizer, dessa abundância que ele, e por isso daí a popularidade dele também, porque não olhava, ele comia com o povo, ele era amado pelo povo, quer dizer, era talvez por essa abundância e por esse clima de paz que ele proporcionou ao povo, que ele é assim, foi tão popular e tão bem amado. Fica-nos essa reflexão aqui sobre o reinado de Dom Pedro. Foi um reinado curto, mas que deixou boas lembranças, excetuando que já sabemos e que já foi dito. Então, até uma próxima oportunidade. Tenham um resto de dia feliz e sejam felizes.